Olha, quando eu pensei em fazer esse videocast, eu pensei num estilo meio que tipo conversa no sofá. Mas isso vai ser para um projeto futuro, porque é muito difícil para mim, que tirei um projeto do papel com a ajuda, claro, né, de alguns amigos, dentre eles que estão aqui, Carlinhos e Paulinho, que eu posso chamar assim, doutor Paulo, doutor Carlos, Savinho. e Savinho, que eu posso chamar de meu presidente. E a falar sobre um tema como esse, paternidade responsável, não é falar só sobre alimentos, guarda. Esse tema, quando eu pensei, eu analisei muito pelas minhas redes sociais alguns pais, como alguns eu já conheço, tá? Como atuam com seus filhos, e outros a gente observa pelas redes sociais, graças a Deus a gente vê. E eu sei que alguns são para representar e outros não, são verdadeiros mesmo. E eu admiro muito, e não foi difícil eleger esses três pais que estão aqui, tá? Um casado e dois divorciados, bem resolvidos. Para mim é uma honra estar aqui diante deles e eu vou fazer uma breve apresentação deles, tá? Que Dr. Sávio Barreto, advogado do escritório Sávio Barreto, é mestre. Peraí que eu perdi aqui, corta. No... Doutor Sávio é advogado e professor graduado pela UFPA, mestre em Direitos Humanos pela UFPA, sócio fundador do escritório Barreto. Doutor Sávio, uma honra estar aqui presente com você. O outro convidado é o doutor Paulo Moraes, tá? Empreendedor, acima de tudo, antes de advogado, que muito me admira, idealizador do podcast Para Fazer Direito, advogado penal econômico, fundador do Instituto ODS da Amazônia. Esse é o mais novo título dele agora. E, não menos importante, Dr. Carlos Silveira, quem eu admiro muito, um advogado especialista em condomínios, diretor da ANACOM, Associação Nacional dos Condomínios, diretor da Câmara de Condomínios CDL Pará. Então, só para vocês terem noção do nível dos pais que eu vou bater um papo com eles hoje, tá? Todos eles são pais, convivem com seus filhos e a gente vai bater um papo aqui sobre paternidade responsável, que não é fácil, a gente sabe, equilibrar a relação ex-conjugal, no caso, né, com a ex-mulher, com a família, no caso do pai casado. A divisão de responsabilidade é, inclusive, um dos assuntos que mais eu entendo como relevante. E eu vou começar com a pergunta: quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram ao se adaptar à paternidade após separação? Primeiro para o doutor Sávio. Bem. Bom, eu vou te chamar. Aqui. Muito bem. Deixa eu acertar o microfone. Bom, eu sou o Savinho, estou aqui ao lado do meu amigo Carlinhos, do meu amigo Paulinho, e você é a Magdinha aqui. Amém. Magdinha, obrigado primeiro pelo convite. Parabéns aí pelo teu projeto. Né, você é uma referência imensa aí no direito de família, né? Uma advogada aí com muita experiência e com grande nome aqui na advocacia paraense. Eu acho que essa tua iniciativa de conversar, né, para além do processo, sobre os tormentos, as dificuldades que envolvem as relações familiares, acho que isso transmite para as pessoas muita riqueza, né? Muita informação útil em relação a uma situação que todo mundo passa, né? Essa é a Todo nossa mundo tem sua intenção. família, né? Então, parabéns aí pela tua iniciativa e obrigado pelo convite. E a pergunta, né? Então, assim,
todo mundo tem suas experiências aí em relação à paternidade, né? Quem enfrenta, quem tem essa opção, né, de vida que não é obrigatória, né? Muitas pessoas optam por não ser pai, não ser mãe, isso é legítimo também. Mas quem opta enfrenta um desafio próprio, né? Que a paternidade, a maternidade nos oferece. Eu lembro que quando eu me tornei, antes de me tornar pai, eu cheguei a fazer alguns comentários, principalmente com algumas pessoas mais próximas. O Evandro, meu sócio, que você conhece, ouviu isso da minha boca, né? Eu tinha um comentário que era o seguinte: eu dizia, Evandro, cara, eu acho que eu já cheguei meu nível de maturidade final. Eu tinha 30 anos na época, eu falei, eu acho que só vou amadurecer mais que isso, eu me tornar pai. E de fato eu tinha o sentimento assim que a paternidade, para mim em particular, era algo necessário com questão de crescimento pessoal mesmo, Sim. né? Além da vontade de ser pai, né? De ter um bebê, uma criança criada, ter essa experiência de amor. Eu tinha essa sensação de assim, olha, acho que nesse mundo, se a gente veio para evoluir, eu preciso ser pai, né? Nem todo mundo precisa, mas eu preciso disso, né? E fui pai, veio a Nina, né? Casei, né? Fiquei 10 anos e me separei. Aí veio a tua pergunta, né? E ser pai Separado. pós-separação. Aí é uma história longa. Vamos Vamos ter que resumir. resumir, porque a gente vai ouvir os Vamos outros. resumir para ouvir, né? A minha experiência, assim, É eu, tranquila, é pacífica? bom, eu posso falar pela minha aqui, que foi pacífica, mas que não significa que não teve muitas dificuldades. Sim. Eu acho que, sem entrar nos detalhes do que aconteceu especificamente, Sim. o que eu diria assim que é muito importante é que no processo de separação, você enfrente ele com muito planejamento. Tá? Se sua cabeça não está boa, vá para o terapeuta. Organize suas ideias, como é que você vai se Os comportar. traumas e frustrações ficam lá. Aceite seus erros, porque você vai errar no meio desse processo. Sempre preocupado com o filho, com a filha, sempre preocupado com as suas esposas, seus maridos. Então, uma coisa que foi muito importante para mim é procurar estar me preparando para isso, para enfrentar, porque é uma situação nova, né? Você está casado, é uma realidade. Separa, você enfrenta uma outra situação, uma outra forma de se relacionar com a sua filha, que passa a ter um outro elemento aí no meio. E vem muitos acertos, muitos erros, da sua parte e da outra parte também. Então, você ter calma nesse momento, conversar com as pessoas, estar do lado de pessoas boas é muito importante. Ter cuidado com as pessoas ruins, né? Para mim, isso foi assim, o mais importante, né? Estar preparado, saber aceitar os erros que eu cometi, saber perdoar os erros que a outra parte cometeu e estar do lado de pessoas boas, Perfeito, Sá. nos aconselhando. Perfeito. Você falou exatamente o que eu entendo como mãe divorciada e como advogada de família. O equilíbrio é tudo. Tá com problema, realmente? Se você não resolver o problema pessoal seu, você não vai nunca viver bem com a sua filha. Você passeia, você se diverte. Eu vou passar agora essa mesma pergunta desse desafio para outro pai separado, porque a do pai casado. Cara, mas eu tenho filho também fora do casamento atual. Então, ou seja, eu tenho a perspectiva dos dois lados. Então vamos lá, Paulinho. Dentro da relação conjugal, você tem filhos de outro casamento e está casado hoje em dia, né? Então eu te pergunto, é fácil enfrentar a palavra compartilha é realmente o que eu considero compartilhar responsabilidade com a mãe de seus filhos. Como é que você enfrenta? Qual é o seu maior desafio? É legal? É normal? Primeiramente, ou é mais para cima de você do que para ela? É isso que eu primeiramente agradecer, Magda, pelo convite, de estar presente aqui do lado dessas duas feras. Meu presidente, como você o denomina, o seu projeto aqui, desejo sucesso, tenho certeza que vai emplacar. É um tema extremamente sensível, espinhoso, difícil, e que eu acho que é de extrema relevância levar isso ao público,
esse tipo de debate, esse tipo de visão, esse tipo de leitura sobre o tema é importante ser compartilhado, ser debatido e multiplicado, né? Agora, sobre as perspectivas que eu tenho sobre essa questão de ser pai, é extremamente complexo, porque tem eu tento levar uma coisa mais simplificada, criar algo que me norteie. O que me norteia hoje como pai? É sempre tentar analisar o que é melhor para as crianças. A partir do momento que eu começo a analisar isso, todas as decisões têm um princípio, têm um norte, tem uma bússola. Então fica mais fácil. Então, o que eu faço hoje? Que eu mudei. Eu bebia, eu fumava. Eu parei de beber, parei de fumar. Por quê? Isso, além de ser um péssimo exemplo, não tenho nada contra as pessoas que bebem, que fumam, mas também tirava a qualidade do tempo que eu tinha com meus filhos. Então, para mim, eu analisei o quê? Isso está fazendo bem para os meus Mas filhos? ele é viciado em churrascaria, Que tá? legal, olha. Não, mas aí Gostei muito eu acho, disso. Largou a eu bebida, acho, eu fumo, mas a Magno, churrascaria ainda... É uma renúncia para um mas uma é conquista. sempre a primeira coisa que eu acho que as pessoas devem colocar é um destino, um direcionamento, colocar o que é o principal ali. A partir do momento que você se direciona, você tem uma bússola para te guiar, as decisões serão secundárias, terciárias. Então, ou seja, é mais fácil. Então, a gente, como advogados, a gente se depara muito com conflitos familiares. Não vai deixar de ter conflito familiar, não vai de ter litígio, isso não vai deixar de existir nunca. Mas sempre a gente, para solucionar, para fazer ponte, para construir soluções, a gente embasa o quê? O que é o melhor para a criança? Sempre quando tem um conflito, a gente, partindo da análise, o que é melhor para a criança, a gente vai conseguir solucionar. Então, ou seja, não tem tanta dificuldade. É uma maneira simples de analisar, mas que tem que ter profundidade. Mas aí vão ser atitudes secundárias, Tá, mas terciárias. vocês dividem as responsabilidades, já que vocês Sim. vivem juntos. Hoje, uma das coisas que é interessante é saber relacionar os filhos do casamento anterior e do relacionamento anterior com os filhos hoje, e fazer eles sentirem Você não parte faz daquilo. diferença, Paulo? Não, eu não faço e eu percebo, apesar das dificuldades, né? A minha atual companheira, ela também não faz essa distinção. Mas a gente sabe que existe essa distinção natural. Então, essa tentativa, a própria tentativa de incorporar aquilo, de levar essa responsabilidade. Então, isso tudo, a maneira que você lidar com aquela situação já demonstra para a pessoa que ela está sendo acolhida. Vai ser o mesmo tratamento? Não vai, não tem como, é impossível ser o mesmo tratamento. Mas o fator de você estar tentando buscar e tentando colocar essa pessoa no mesmo nível dos seus próprios filhos já demonstra para a pessoa o carinho que você tem com ela. Então, ou seja, eu acho muito interessante Pronto. essas O colocações. importante para mim é isso, é a sua atual companheira ser uma boa drasta para os seus filhos e não uma madrasta, né? Porque hoje ninguém consegue mais e dá para diferenciar. Você casou com a pessoa que já tem filhos, realmente ela tem que aceitar os seus filhos, tá? E já partindo aqui para o Carlinhos, tá? Doutor Carlos, eu deixei ele por último porque realmente a minha inspiração para começar esse tema foi ele. E eu vou falar aqui na frente dele, e ele sabe disso, porque eu ainda não tinha visto ultimamente, né, um pai recém-separado, porque ele não está há muito tempo separado, com a dedicação que ele tem para os filhos de outro casamento e para a filha que ele tem da ex-mulher dele atual. Então, Carlinhos, dei aqui em homenagem ao Dia dos Pais. Você é um super pai, todos são aqui, tá? Que eu escolhi a dedo esses pais. Mas o Paulinho tem realmente uma inspiração, porque eu vejo o quanto ele deixa de fazer as coisas dele para estar com os filhos dele. Eu acho isso o máximo, fantástico. Bom dia a todos. Primeiramente, é uma honra participar dessa conversa, desse bate-papo. E jamais iria deixar de vir desse teu convite, porque te admiro como profissional, como mulher, como pessoa. E as pessoas têm um certo estigma do advogado de família. Vocês que são colegas sabem. Ah, vou cair na mão daquela. Ah, vou cair na mão daquele. E a gente, nas nossas conversas, eu tenho presenciado que você, primeiramente, antes de aceitar um caso, né, de separação, de divórcio, né, você é uma psicóloga, conversa com a pessoa e
primeiramente ver as possibilidades até de um retorno, né? De uma aproximação. E eu acho que na nossa profissão é isso mesmo. A gente tem que olhar o outro como a gente gostaria que a gente fosse olhado num caso semelhante. Então, assim, e tá na companhia do Dr. Paulo, do meu presidente, né? É uma honra também. Então, mas voltando aqui ao assunto principal, eu já sou avô, tenho 4 netos, e minha jornada é um pouco diferente da deles, porque eu tenho filha de 39 anos, de 38, né? E de um outro casamento, do meu primeiro casamento, que eu me casei com 20 anos, tive a primeira filha com 24. Então, assim, foi um longo aprendizado. Hoje eu tenho uma filha do último casamento, que eu me separei tem 8 meses, tem 6 anos e é uma outra realidade, né? Essa aí eu vi ela nascer na sala de casa, nasceu no dia do meu aniversário, que é 5 de setembro, preparem os presentes. E então, assim, Vai ter festa, nasceu de parto humanizado, uma experiência que eu nunca tive. Então, assim, eu entendo que na primeira separação foi bem diferente, né? E vocês estão falando das companheiras, de aceitar ou não, das outras companheiras após a separação que você se relaciona. E não foi muito. Eu confesso hoje que você não tem que falar só das coisas boas, né? Tem que falar das derrotas também. Eu, naquele momento da primeira separação, a gente às vezes ia buscar, com a outra namorada já, ia buscar as filhas que tinham 14, 13, 12 anos em algum local e a moça não falava com meus filhos. Ah, não, porque elas não gostam de mim, eu não vou me. Não sou eu que vou fazer esse papel. E assim, eu confesso que eu errei, ainda fiquei um certo tempo com uma pessoa dessa. Hoje eu jamais faria algo semelhante. Outro dia minha filha falou: pai, você tem que arrumar uma namorada. Mas primeiro ela tem que gostar de mim, a menina de 6 anos. Então, assim, cara, ela nem precisa falar Essa isso. tá melhor que a tua filha, hein, sabe? É um ciúme. Agora, Agora, é um ciúme danado. Minha filha outro dia falou para um amigo meu, eu trabalho com condomínio, como você sabe, e eu falei pro meu amigo que trabalha com energia solar, a gente está tentando levar energia solar no condomínio, falei, pô, já namoro com essa síndica aí há não sei quantos anos. Era um sábado, a Lara, que tem 6 anos, tava comigo, ela falou, namora, pai? Com quem você tá namorando? Então, assim, ela quer que eu namore, mas ela tem um certo ciúme. Mas voltando à nossa realidade, nossa conversa, é um aprendizado sempre, gente. Então, assim, o que você está falando, como é agora, como você está se portando, como é essa nova responsabilidade. Assim, eu já tinha, esse último casamento, eu tinha essa responsabilidade diária assim, eu muita gente fala, eu faço minha parte, eu ajudo. Eu não considero que seja ajuda o pai que contribui, o pai contribui nos afazeres da casa, de levar filho para a escola, de cuidar de filho, de limpar cocô, essa coisa toda. Eu tô ajudando minha companheira. Eu não acho que seja ajuda, eu acho que é obrigação, faz parte, né, da jornada do casal você ser desse jeito. Mas nem todo mundo. Tem certas pessoas e pessoas, e cada um, né, com o seu estilo de fazer as coisas. Eu faço do meu jeito, que eu tenho necessidade. Então, assim, eu tenho necessidade de ter minha filha perto, né? Então, é ruim falar sobre isso, né? Desculpa aí. Então, não faço nada que seja mais que os outros, que um outro pai, que seja. Faço o que me dá vontade, que eu tenho vontade, e a gente vai fazendo Mas, da Carlinhos, maneira. essa tua emoção, ela emociona, assim, qualquer pessoa que trabalhe com família, porque quando a gente está atuando, a gente vê a dificuldade de um pai que tem que ver o filho por determinação judicial. É preciso o juiz mandar e obrigar, sabe? Agora, Então, doutora Mari, só me emocionante desculpa, isso. assim, agora depende muito também, não sei se vocês enfrentaram isso, o Paulo já deve ter tido uma separação também. Depende muito da sua companheira, né? Porque assim, eu não tenho dificuldade nenhuma da minha filha ligar, pai, eu quero dormir com você. A própria minha ex-mulher me liga e fala, olha, a Lara quer ir para aí e tal, eu passo lá, apanho e tudo. Então, acho que depende muito, né? Depende muito, assim, da ex-cônjuge, do ex-cônjuge, da Verdade. relação que vai continuar, né? Vocês falaram aqui, o Paulo falou muito sabiamente que o importante até é o princípio, né, da relação, quando acaba lá com o juiz também, é olhar os filhos. É o Tem que princípio. olhar pai e mãe. É o melhor interesse da É o melhor criança. interesse da Isso criança aí e pronto. tá, Então, é assim, constitucional isso, É, gente. eu É penso no desse- ECA, é em tudo. Viu, Magda? Eu penso dessa forma e minha ex-mulher pensa disso. Então, sempre vai dar certo. Lógico que tem
alguns entrever, alguma coisinha assim, que mais nada tão difícil de se resolver, sempre se resolve. Então, eu acho que assim, é fácil, eu acho fácil, mas porque tem do outro lado também uma pessoa que é tranquila, que não põe obstáculo, né, pra gente Então, olha conviver com só, nossos filhos. a Eu convivo paternidade... também com os filhos que já era do outro casamento dela, e vai para casa e dorme e fica lá da Isso que eu mesma acho forma. legal. É muito legal isso. Os filhos do outro relacionamento frequentam a casa. E aí a gente chega nessa conclusão que a paternidade, ela é a responsável, ela é vista de uma forma diferente na sociedade. Tanto quanto, como falou o Sávio, né? Sempre ele procura ter um equilíbrio, se preparou para isso, como Paulo, que consegue conviver com os filhos dos ex, e o Carlinhos, que eu sei aqui, tá? Que ele já me falou em outras situações, que ele já conseguiu reunir as famílias da ex e do ex. É uma vontade que qualquer ex tem, até o meu diz que um dia ele quer reunir as filhas do segundo casamento que ele tem, com os filhos que ele teve comigo. O sonho dele é reunir as ex-mulheres. E eu acho bacana isso, mas para que aconteça isso, é como o Carlinhos falou, como vocês falam, tem que ter amizade, tem que Mas ficar, não pode ter a mágoa te e interrompendo, rancor. nem todo mundo tem essa sorte. Eu tive a sorte. Nas duas separações, as pessoas também nunca fizeram obstáculo. Pelo contrário, olha, vem ver teu filho, olha, ele quer te ver, olha, entendeu? Não é com todo mundo que acontece dessa forma, né? Então eu já vou partir para um novo questionamento aqui, tá? O que significa ser pai responsável? Exatamente para ti, sabe? Ah, Magda, eu acho assim. Além de dar alimentos para os filhos. Eu acho. Vou pensar no que é mais importante. É você transmitir para o filho, para a filha, o sentimento de amor. Não basta você amar. Às vezes a pessoa ama o filho, é a coisa mais importante, mas você não faz esse amor chegar até o filho, ele compreender, ele se sentir amado, né? Então, eu amo, mas estou sem tempo, porque sou provedor, eu tenho que ter dinheiro. Mas eu amo, eu estou lutando. Não. A gente está o mundo hoje é diferente, né? Então você pega assim, 50 anos atrás, né? Famílias com muitos filhos. Isso. Realmente a dinâmica é diferente. Você tinha 10 filhos, cara. Meu pai 14 irmãos, cara. Como é que tu vai Carlinhos, cobrar tem quantos, Carlinhos? uma Tem responsabilidade, 4, né? 4, né? Mais 2, 6. Pois é, mas assim, Não, Dá o filhos, teu né? total, Filhos, né? filhos, tua família é imensa para a É realidade imensa. atual, né? Verdade. É imensa, mas tu vai pegar mais atrás, 10, né? Meu pai começou Meu era pai 14 teve 6 irmãos. filhos. Então a responsabilidade muda aí por uma questão Verdade. humana, né? Hoje em dia é um número menor de filhos. Isso gera, eu acho que uma exigência maior afetiva, Com entendeu? certeza. A gente tá aí as crianças com muita ansiedade, né? Muita situação sendo tratada, né? A psicologia entrou de peso nessa seara infantil. Isso. Então, o que eu percebo é que se eu for pensar assim, de tudo que você pode fazer, né? Que alimentar é só uma obrigação, mas de tudo, acho que o mais importante é não apenas amar, é fazer o filho compreender que é amado. E algumas coisas são essenciais para isso. Primeiro, você ter tempo. O filho saber que você tem tempo para ele. Que seu tempo não é só para as outras coisas, ainda que elas sejam importantes, como trabalhar para sustentar o filho, né? Então, saber que tem tempo. Eu vi uma vez do amigo nosso advogado, né, nosso querido ex-presidente do Conselho Federal, doutor César Brito, né? Sim, Conhece? Uma vez eu estava com ele, conheço. contou uma coisa interessantíssima, que eu vou falar que tem tudo a ver com isso. E tem a ver com a questão do pai também, em particular. Ele falou assim, eu tenho hábito, isso me marcou, ele falou, eu tenho um hábito em casa de todo ano viajar, pai, sozinho, com um filho. Um dos critérios que ele tem dor, não sei exatamente com um filho, ou uma filha, né? A gente tem uma filha também. É porque está qualificando Isso tempo. é muito Exatamente. importante, essa Ele viagem qualifica do pai com o E filho. porque tem uma dinâmica também, cada casal tem uma dinâmica. Então, às vezes, tem uma dinâmica que é natural, às vezes, que a mãe ocupa mais o espaço do filho. Ou o pai também pode ocupar, o da filha. Quem esteja com a guarda, E aí, guardião, nunca né? é equilibrado. Nunca é Verdade. equilibrado. Mesmo que ele tá casado junto. Mesmo que Às tá. vezes tá ali, às vezes tu não tem nem espaço para ocupar mais tempo, porque a mãe ocupa mais, ou o pai. Então,
como não há sempre esse equilíbrio, você ter um tempo de qualidade, acho que isso vai tanto para o pai quanto para a mãe. Dizer assim, se perguntar assim, pô, sou pai, mas todo tempo com a tua filha ou com o teu filho, tu tá sempre com a mãe? É preciso ter Verdade. sempre alguém para tu estar... Não, tu tem tempo só. Até o conceito Meu de filho. estar com a pessoa, porque às vezes o pai ele Verdade. está fisicamente, Está fisicamente, mas está mas não pensando está envolvido de fato com as nos crianças. projetos. É tempo de qualidade, né? Ter É esse tempo de verdade. qualidade. Eu acho É que... perfeito. O que você acha de ser pai responsável? Você consegue equilibrar, dividir isso para te dizer assim, não, eu sou responsável porque quando a minha mulher precisa que eu fique com os meninos, eu largo o que eu estiver fazendo para ficar com eles. E aí, Paulinho? É extremamente, Faz isso? é extremamente complexo, né? A gente falar de estar presente. A gente, hoje, apesar de ter internet, ter meios de comunicações, ter facilidade em você estar comunicando com as pessoas, a gente acaba se tornando mais ausente. Porque ao mesmo tempo que a gente está presente também, a gente está ausente porque a gente está fazendo outras coisas. Então, ou seja, se de fato a gente está tendo tempo de qualidade, depende de que a gente está abdicando. Para a gente estar presente, a gente tem que abdicar de algumas coisas. É como eu falei, eu abdiquei de beber, abdiquei de fumar. Hoje eu tento levar os meus filhos para as coisas que eu gosto de fazer. O que que seria isso? Atividade esportiva, que eu levo sempre para o clube, todo sábado de manhã, tempo extra, a gente está sempre junto praticando atividade física. Eu tento levar as coisas que eu acho que é fundamental para mim, para eles. Eu tento estender isso a eles para ver se eles Coisas se saudáveis, incorporam né? nas Claro. coisas da vida deles As também. coisas saudáveis, Então, você passa. eu acho que isso que é se tornar responsável. É você, novamente, vou pegar aquela bússolazinha e falar assim, o que que é o melhor interesse da criança aqui? A criança precisa estar praticando esporte? Precisa. Ela precisa estar com o pai, de fato, ali naquele momento onde o pai está dando atenção? Precisa. O que mais que essa criança precisa? Hoje, o Carlinhos falou aqui que estava levando o filho. Eu peguei o hábito de levar meus filhos todos os dias para a escola. Então eu acordo 5:30 da manhã para poder levar meus filhos para a escola. Por quê? Porque Bom, esse essa tempo de participação. matinal é onde você tá com a cabeça tranquila, é o seu melhor tempo. É o seu melhor tempo. Porque quando eu busco ele da escola, eu já estou cansado e às vezes estou refletindo sobre alguma coisa que aconteceu Seu no trabalho. decorrer do dia. Então esse tempo não é um tempo de qualidade, mas o tempo que eu levo ele para a escola, cara, é sensacional, porque é aquele tempo que eu consigo conversar e conectar com meus filhos. Verdade. Porque conversar sem conexão também, como o Sábio falou, não adianta. É Então verdade. essa conexão é fundamental, entendeu? Perfeito, Paulo. Gostei. É mais ou menos Carlinhos, assim e também, você, Magda. Eu como é trabalho, o escritório ser pai é próximo da responsável? casa das crianças e elas têm aula de manhã e têm atividades, né? E eu faço questão, às vezes, esses 10 minutos de levar na academia, de levar na escola, de estar juntinho, de sentir que você está ali. E eu também tenho essa necessidade. Às vezes eu Se brigo precisar andar de skate, também anda. também. E cair também. E cair. Aí eu, por exemplo, ligo pra babá, olha, deixa que eu vou levar as crianças na aula lá da companhia atlética, sei lá, da academia. Olha, deixa que eu tô passando. E também, de manhã, apesar de eu estar morando na Gentil, eles moram perto da Praça Brasil, eu tenho levado na escola cedo. Eu faço questão, porque tem uma que é mais longe a escola, e eu sinto, falo, pô, minha ex-mulher vai levar os 3, como é que faz? Tem essa dificuldade. Não, deixa que eu leve e tudo. Poxa, é Mas muito eu tenho legal isso. eu tenho essa percepção de que é muita, né? Mamãe ficar com 3 filhos também é verdade. muito trabalho, é Tira muita esse coisa, fardo um pouco. né? E aí é o tempo que eu consigo ficar um pouquinho a qualidade, né? O que o Sávio falou, demonstrar esse amor, né? Mesmo você tem que estar falando toda hora que ama, que eles estão o tempo todo te abraçando, você nem Verdade. precisa dizer. E é essa qualidade, né? Qualificar as relações, Não é a o quantidade. tempo, Conectar né? de fato. Isso, o tempo que você tem Conectar de para fato. eles, ficar junto e fazer o que eles querem mesmo, não tem. Porque é E verdade. pai e avô faz muito o que o filho quer. A verdade é uma. Um dia minha filha me disse uma coisa, que eu já estou divorciada há mais de 30 anos, tá? Já sou avó. Fui avó agora, que um pouco tarde, porque eu não acho tarde. Acho tarde, não acho tarde, porque eu ainda estou com o mesmo gás, embora a minha idade seja já na terceira, eu ainda me sinto capaz de brincar ainda com meu neto, que não mora aqui, mora nos Estados Unidos. E falando nisso, meu filho, super pai, eu nunca vi um pai como ele, sabe? Se ele tivesse aqui, ele ia ser eleito o pai do ano. Porque um jovem rapaz e
E é uma dedicação assim, full time, se ele pudesse. E o que eu queria falar sobre o que vocês falaram agora, que me chamou a atenção, que a minha filha me disse uma coisa, mãe, pai presente, sobre pai presente. Sabe por que às vezes tu te sente muito cansada e além de atender essas clientes que ela vê o meu dia a dia, porque não fecha a porta do escritório. Advocacia de família você não pode simplesmente desligar. Sim. Vão te ligar porque não devolveu o filho, porque não pagou a pensão. À noite, porque é domingo, né? à noite não Feriado. tem. E ela disse, agora, mãe, repara, que se os pais dividissem a responsabilidade, esses fardos pesados, por exemplo, ela já está adulta, mas quando criança, pô, a mãe tá ali, como você falou, tá com maior tempo com o filho. O que custa o pai? Está precisando de alguma coisa? Não precisa a mãe pedir. É falar com o filho, porque existem muitos pais, gente, virtuais. Aqueles pais, minuto. Oi, filha, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Desliga, sabe? Eu acho super importante. É por isso que o próximo debate aqui é como vocês, no caso de separado, se vocês cumprem acordos ou judiciais ou extrajudiciais, ou extrapolam disso. Você precisa de um acordo judicial ou você passa além disso para essa responsabilidade, para essa relação com sua filha? Tipo, aquela coisa que a gente sabe, finais de semana alternado, 15 dias com 15 dias. Você foge desse padrão? Foge completamente. Ótimo. Nunca foi É isso que eu queria judicializado, né? saber. Então sempre Sim. foi resolvido no diálogo, né? No diálogo. E esse diálogo, assim, tem a separação, aí sempre vai ter um período de adaptação, que vai surgir ali problemas e tudo. Mas depois que a situação fica maturada, né? Sim. Acho que quando tem, obviamente, depende de cada casal, quando o casal que se entende bem, tá maduro o suficiente para compreender Não que ali é o precisa de um filho, papel, né? que pra filho ler é o que filho, vai seus fazer. problemas conjugais são outros, aí tudo flui bem. Então, eu acho que eu já vivo num ponto de maturidade, né? Sim. Tem problemas e tal, tem divergências, mas tudo é resolvido sem nenhuma necessidade de fazer nenhum acerto formal. E aí vem essa divisão da responsabilidade. Eu tenho duas experiências, uma agora, né, da minha separação recente, só que eu passei 10 anos casado, quando a Nina nasceu, mas eu me separei 1 ano. Não sei nem se tu sabe, né, Magda? Eu fiquei 1 ano separado quando a Nina tinha 2 anos. 2 anos. Fiquei 1 ano separado. E depois voltei. Aí fiquei mais 8 anos casado com a Nina, né? Então, eu tive Nossa, uma volta que deu certo, que geralmente tu separa e volta não dá certo. Foi. Então, Teu caso é um pouco inédito. essa experiência, desde quando a minha filha tinha 2 anos, foi uma experiência, assim, muito importante até para mim, pessoalmente. Porque, assim, minha filha nasceu. Então, nasce aquele bebezinho, né? Amamentar, tu é homem, né? Dá banho, aquele pescocinho mole, aquela coisa. Aí vem a avó, a casa se enche de gente. Tu não pode nem tocar na filha, parece que a filha não é nem tua, né? Aí você fala assim, não, deixa esse homem pra lá. Passa álcool na mão. Tu vira um coadjuvante, né? Naquela casa ali. É verdade. Aí tu querendo a filha. E aos poucos tu vai tateando. Mas aí foi passando aquela super proteção. Primeira filha, primeira neta. Foi a primeira neta também, né? E não dos meus pais, mas foi a primeira neta dos pais da minha ex-esposa e tal. E aí, quando ela completa 2 anos, né? Eu me separei, fiquei 1 ano. E aí, eu tive que enfrentar o desafio de dividir. Essa guarda? E era um bebê, né? A De dividir a responsabilidade. E era um bebê, porque né? durante Com aquela bebê, fase inicial que era um bebê, geralmente a mãe não deixa. eu não o pai podia nem ficar bebê. pegar muito perto. Então não tinha nem Claro, prática, eu né? ficava ali, mas assim, aquela gestão do bebê e tudo. Mas tu não eu levava ficava pra ali. tua casa, Ele não. leva Não, a gente babá. morava junto, a gente ficava ali quando tava. Mas quando eu me separei, quando que ela te tinha separou. 2 anos, pois é. Sim. Levei, tive que levar, Levar. claro, eu não ia só visitar, né? Sim. Ela já tinha 2 anos, já não tava convenia, mamando tá. e tal. Eu sei que muito bem. Eu lembro a primeira vez que eu vou pegar minha filha. Ela foi, foi estranho. Eu falei, meu Deus do céu, vou pegar um bebê. Aí lá foi, eu peguei o bebezinho, aquele pacotinho Nina, coisa mais fofinha. Aí eu levei, o que é que eu fiz? Por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe. Né? SOS, mamãe. Aí na segunda vez, o que é que eu fiz? Por causa da minha mãe. Minha querida mãezinha, que esse ano, infelizmente, partiu. Aí fiquei lá com a mamãe. Mas chega uma hora que tu tem que enfrentar. Eu já tava no apartamento. Aí eu peguei a Nina. Aí falei com a minha irmã, tu não quer vir pra cá?
Aí ela, mano, eu não posso hoje, que eu tenho não sei o quê. A mamãe não podia, tava viajando. Meu Deus, e Aí eu aí? falei, é agora, É hoje. agora, Né? experiência Mamadeira, aí tu comprei um kit lá de guerra, né? Mamadeirinha, não sei o quê, tô Fralda. esquecendo alguma coisa, não sei o quê. A minha ex-mulher mandou não sei quantos recados. Aí, escrito que era aí, pra fazer. aí eu sei que eu peguei, e aquela coisa, aí eu peguei, botei ela pra dormir, tudo, ficou super de boa. E aquela coisa da mamadeira, o horário, né? Trocar fralda, tudo. E eu sozinho. Eu sei te dizer o seguinte, foi uma experiência sensacional. Porque ali eu me senti pai. Entendeu? Partir Sabe daí ficou fácil, eu ainda né? não tinha tido a sensação, eu só me Que senti assim, você um pai te pleno garantir, né? quando eu dividi a responsabilidade. Que legal, Quando eu consegui o sabe? espaço de dividir. Então é que sirva Então- de exemplo para então muitos foi- pais essa Foi sua muito fala. bom isso, entendeu? É Ficar, verdade. passar 40, eu nunca tinha passado 48 horas cuidando 100% de um bebê. Aí que Mas você você tá- Trocando sentiu pai. fralda, Mas fazendo é interessante mamadeira. essa percepção, Sim. porque às vezes, se ele tivesse casado, eles poderiam Eu não ia ter ter furtado Não essa ia ter, oportunidade. não Eu ia ia ter. Ficar um Eu não tempão ia ter achando tido. que não podia mexer com a bebê, né? Grandes É, pais mas se você podia, revelam mas, assim. mas tinha toda uma Verdade. estrutura montada. É. Já tinha estrutura, tu tem babá, tem não sei o quê. Então, parece que não te pertence uma parte dessa divisão, né? Claro que eu fazia coisa. Então, essa experiência foi muito rica para mim. Foi mais rica do que depois, porque depois ela já estava adolescente, já era uma questão de convivência. Essa em particular de pegar um bebê foi. Que legal. Isso é muito importante, que a fala dele, a fala de vocês, que é por isso que eu quero divulgar, e essa é a intenção, porque as pessoas precisam saber o impacto na vida dos filhos com pais tipos vocês, exemplos. Claro que tem muitos outros pais. Falando disso, eu até me lembro do meu pai, que criou a gente sozinha. Minha mãe morreu, eu era muito nova, todas as minhas irmãs. E ele foi pai e mãe da gente, e isso marca muito a vida de um filho. Vocês fiquem sabendo disso como pais. Se servir de um conselho, porque tem pais que não registram, não conseguem registrar uma história com seu filho. Por quê? Deixaram de pegar esse bebê porque acharam que não iam ser capazes, não se entendiam bem com as mães e por isso os filhos cresceram, ou houve alienação parental, Mas- que todo mundo sabe. O teu pai é isso, teu pai é aquilo, e o filho acaba tendo uma aversão ao pai. Mas às vezes o próprio E pai tá perde. perdido, né? Às vezes eu entendo que muitos pais, às vezes, não são bons pais porque não se entendem. Porque às vezes tiveram. Os pais deles foram pais ausentes ou tiveram um tratamento diferente e eles acabam absorvendo aquilo e tendo dificuldade de depois demonstrar até mesmo carinho, amor, conexões com os filhos. Então, ou seja, tem toda uma estrutura uma cadeia que deve ser analisada também, né? Porque às vezes a falta daquela estrutura familiar que o pai não teve, aquela base familiar do pai, Verdade. afeta também na criação dos próximos filhos. As próximas gerações ficam impactadas. Então deve se analisar todos esses contextos, mas que deve se quebrar também os paradigmas, as pessoas procurarem evoluir, sim, não pode se tornar uma desculpa, porque meu pai não me dava carinho, não tinha essa atenção, eu não tive um paradigma, eu não tive Verdade. um espelho. Não existe vários outros espelhos Mas, que podem Paulo, ser analisados. Sabe que eu Precisa ter tenho, necessariamente a sua cadeia familiar, pode ser uma cadeia familiar próxima. eu tenho percebido também os pais mais jovens, por exemplo, tenho 2 genros. Os caras são super participativos na vida dos filhos, para tudo, para qualquer coisa, entendeu? E eu acho que os pais mais novos estão melhores, sim. São. Sim, Eles, eu vejo eles se no meu filho. encontraram assim, né? 34 anos, super Né? pai. Super nossa. pai e super atuante como Graças mais pai mesmo, presente. né? Graças a Deus. Até pelo que o Salve falou aí de pais, né? Meus pais, meus avós e tudo. Eu me lembro que meu avô, na hora do almoço, ninguém falava, não podia falar. É hora de comer, é hora de não sei o quê. Então, cara, hoje em dia a gente come uma bagunça, né? Uma confusão. Só de você estar ali, que você falou é importante, né? essa reunião na hora essa do reunião, almoço, só de você do estar ali na jantar. mesa é uma brincadeira. Mas Eu lembro disso. É interessante as muito colocações. interessante. É interessante as colocações que o Carlos colocou aqui agora, porque todo mundo se remete ao que ele aprendeu. O que ele Entendeu? aprendeu. Então você o que vivenciou, fala assim, olha, Agora, na minha família era assim. Aí Mas quando aí- a família, às vezes, da pessoa é muito desestruturada,
ele tem uma certa dificuldade. Às vezes a gente não entende, fala assim, esse pai é muito ruim. Quando a gente vai se depara com algumas ações familiares, fala assim, cara, por que que essa pessoa tá agindo dessa maneira? E quando a gente vai entender a cadeia familiar dela, a gente vê que falta Pois é, uma Paulo, estrutura. a tal da- Mas aí- Memórias com não, memórias mas- boas, mas- afetivas Não, mas do aí vem a passado. desculpa. E eu não concordo com a eu desculpa. também A não. desculpa Eu fala o acho que seguinte: eu não tive essa base familiar. Gente, mas tem muitas famílias que você pode utilizar como referência. Você não deve replicar aquilo que você não Pois gosta. é, eu acho que tem diferenciação. É acontece. igual Olha, você, gente. você generalizar que o cara matou, que o cara roubou, porque não teve. Tem muita gente que saiu fora disso e buscou. Eu sou um exemplo que a questão da família, você remeter para cá suas memórias e tudo, porque você teve um pai ausente. Meu pai saiu de casa, eu me lembro, acho que eu tinha 4 anos aí. Olha só, e nem por Eu isso saí tu da minha ficaste casa com um pai 14. ausente, olha só. Saí da minha casa com É isso que eu 14 e assim, sou o pai que sou, não sou melhor do que ninguém, mas não é referência. Então, mas não é eu pra falo, todo eu, mundo, eu né? falo é porque a Não é leitura tudo. que cada pessoa as pessoas, faz né, não pode as ser dado como estatísticas, desculpa. mas ele veio de lá, mas realmente tem que considerar também, mas nem sempre é assim, né? Isso nada mais Né? é do que o impacto da paternidade ativa, o impacto da paternidade ativa na vida dos filhos, gente. Para a gente já ir encerrando essa discussão aqui, tá? Muito, muito esclarecedora e relevante, inclusive agora que, né, que os Dias dos Pais estão chegando. Eu queria alguma situação específica em que vocês perceberam a importância do seu papel na vida dos filhos. Rapidinho aí, de cada um. Uma específica. Eu acho que essa aí que tu falaste do bebê, de quando tu foste, isso foi Sim, uma coisa que te marcou. foi, eu acho que esse mais recente, né? Eu acho que eu tive. Vamos lá, pai de adolescente, né? Vamos sair da pai de. Onde tu percebeste que o teu Pai de- papel foi super importante. É, Que vai marcar a vida da tua eu filha. acho que mais atualmente, Sim. agora, nessa função de pai de adolescente. Adolescência, né, é um terreno pantanoso, né? A gente já Qual foi a idade adolescente. da Nina né? hoje? Tá 14. É a Tá 14. aborrecente Ela tá da no olho, adolescente. tá no olho do Ela no furacão. olho do furacão. Tá de olho em ti também, te prepara. Então ela tá nesse terreno aí, né? Sim. Pantanoso. E já aconteceram muitas coisas aí, né? Boas e ruins também, por conta de toda essa carga emocional que te marcaram, que a adolescência vive. Então, o que eu percebo assim é que tem várias fases o filho. Então, tem fases que realmente você é mais necessário, né? Então, depois que passa, eu acho que uma adolescência, vai passar uma hora, ela vai se estruturar melhor e já vai ter Ela já mais tá namorando, maturidade. sabe? Não, acho que Já já tem rolou algumas paquerinha, coisas aí, mas sim. ela ainda não. né? Ainda não assumiu pra ti, né? Você sabe que eu sou um homem liberal, né? Eu odeio o conservadorismo de costume. Mas há sempre uma dor, né, mano? É a filha, né? É a Não tua posso ser filha. hipócrita, né? Aquela que tu passou o talquinho que vai pra a mão gente- de um. A gente Quando respeita, é com a né? A gente, gente né? é liberal, a gente, né? Mas tem uma dorzinha aí. Sim. Cada dor, cada dia com a sua agonia, né? Então, eu percebi, assim, que na adolescência, né, é necessário uma presença muito maior, né? É um momento muito especial, porque é uma explosão de coisas na cabeça, O né? próprio hormônio, né? Formação, né, da personalidade, de caráter. Então, Tu tá sabendo lidar eu acho com que ela nessa adolescência. eu acho Vocês não que estão se- tendo conflitos. não, já tem os conflitos claro. também, né? Você tem que resolver os conflitos. Tipo, a mamãe deixou, mas tu não tá Tem deixando. Que muito, coisa existe? tem as brigas, fica chateada comigo e você vai Sim. resolvendo o diálogo. Se chateia, mas depois se chateia, né? E você tem que também que impor coisas. É aquela velha questão da educação. É, Lá nessa a idade tem a educação influência como- das mas tribos, né? mas essa que idade... eles Mas em vivem, média isso tu que é bem pior, liberal acho. com a tua filha. Essa idade, sou liberal, Que bom. eu procuro transmitir para ela, né, uma ideia de que a gente tem que aceitar as pessoas, né, Como da elas forma são. como elas são, que nem Que todo mundo é legal. perfeito, de liberdade sexual também, para Isso. compreender que cada um tem suas opções, né, porque já começa a ter colegas, os colegas começam a ter opções também, ela começa a compreender isso, né? Então eu procuro transmitir isso E tu para ela. conversa sobre isso abertamente com ela. Sobre Falo, opção sexual, sobre tudo. falo. Porque ela vai lidar com isso. Falou, uma vez ela se virou pra mim, eu achei extraordinário isso, cara, sabe,
nesse mundo dividido entre conservadorismo, né, e Muito. liberais, isso é horrível. Isso foi muito emblemático, porque a gente viveu outros tempos, né? Sim. Eu lembro muito o homossexualismo na escola, era Nossa, na horrível, época cara. da ditadura. Sofria muito, cara. Deus me livre. Tá? Sofria muito, muito. Eu imagino que essas pessoas passaram naquela escola que não se falava em bullying. Não Isso eu falava, o bullying existia. era natural, era um comportamento totalmente Eram natural. discriminados, né? literalmente. E viado, fresco, segregava logo. O homossexual, quando era assumido, que a maioria não se assumia, na escola, ele formava um nicho de amigos. Era só aquele grupinho, ele não tinha penetração. Então, aí eu vejo minha filha falar assim, que ela falou, eu falei alguma coisa de uma pessoa, de um menino. Sim. Aí ela se virou com a maior naturalidade para mim, mas pai, mas ele não gosta de menina. Mas com uma naturalidade, sem aquela coisa gay. Que no passado jamais, né? Normal, Tu ouvirias isso. Não de uma sei, pessoa. não sei se o Eu menino não falaria isso. já é homossexual, não sei se já se definiu, Sim. talvez nem seja. Mas a naturalidade dela falar isso, sem nenhum julgamento. Sem nenhum Normal, julgamento, sem nenhum né? termo Naturalidade, pejorativo, muito legal. Eu tirei alguma gracinha, eu falei, mas esse menino, né? Eu dizia assim, mas esse menino gosta muito de ti, né, minha filha? Porque não sei o que. Aquela gracinha, ela, aí sei que- não, pai, mas ele não gosta de menina. Quer dizer, foi a forma como ela Normal, encontrou para falar de ter nenhum Mas, peso, Távio, essa tua né? fala aqui me remeteu a algo que aconteceu com o meu enteado, que tem 11 anos. Menino dessa naturalidade nossa hoje, de conversar com os filhos, falar sobre tudo, que a opção sexual do outro é do outro. Ele é responsável por ele e acabou. Ele tem que... A escolha é dele. Ele frequenta academia lá e tem grupo de balé e tudo. E ele falou pra mãe, que a mãe dança muito e eu não sou pé de valsa, a mãe dança muito, que queria dançar balé. As professoras ficaram malucas, porque não tinha nenhum menino no grupo. Imagina. O menino, há 2 anos atrás, foi pro Teatro da Paz, dançou. Era o único menino lá na dança. Na escola dele, é uma escola de religião católica e tal. Enfim, uma escola boa, que a gente gosta muito. Meus filhos do outro casamento estudaram lá e fizeram até a antiga oitava, e depois se encaminharam lá pro ensino médio. E a gente gosta dessa escola, todo mundo gosta da escola, ótima. Mas é a questão, acho que, dos exemplos de pai e de mãe. Aí o menino na escola começou a sofrer bullying, chamava ele de viadinho, de gay, não sei o quê, porque ele dançava balé. E o menino não se importou, mas ultimamente ele se importou e pediu para sair do balé. Então, assim, é o preconceito existente, né? E se você não estiver ainda. bem amadurecido, E a gente falava para ele. Lá em casa a gente falava, tava casado ainda quando ele começou a dançar o balé, eu levava, a gente participava, a gente ia, a pequenininha também dançando balé. E a menina é muito bem tratada, com carinho, com as outras pessoas, as mães das meninas, dos filhos e tudo, achavam isso muito interessante, ele se interessar. E assim, é uma coisa natural dele, mas era uma coisa surpreendente para as pessoas, porque o menino resolveu dançar balé. Então já começam a ter, né, aquelas histórias Claro. e tudo. E os próprios coleguinhas na escola, talvez porque sabe. não, né, os pais não conversam sobre Imagina isso. a ferida e que tal. fica dentro dessa Já criança. pensou? Ele parou, ele falou, ó, aí eu já tava Falta de separado. envolvimento, né, de pai Ele e falou, filho. me chama de tio. Sabia, tio Carlos, eu vou sair do balé. Pô, não aguento mais. O menino veio, me chama de gayzinho disso, deu uma confusão às na vezes escola. É uma a tendência, Não, com porque certeza, falam que não, é porque- como falaste, conservadorismo, É conservadorismo, né? sabe? Achar que taxar, colocar uma Mas, tag assim, nas pessoas, isso é O tão que é ruim. interessante, né? Que é da própria outra criança da idade dele já achando isso, né? Você vê, assim, educação, né? Então vejam só, olha, para a gente já encerrar, eu quero breves palavras de vocês. De que conselho? Vou começar pelo Paulinho. Você daria para um pai hoje em dia na questão de dividir responsabilidade com a mãe? Olha, eu acredito que quando se fala em dividir responsabilidade, é dividir também a convivência, é dividir prazer, é dividir uma série de coisas. Porque a gente fala assim, vamos dividir responsabilidade. Não é só responsabilidade, vem todo um contexto. Então, ou seja, aproveite esse momento, a vida passa muito rápido e não tem como depois você se arrepender e corrigir. Cada minuto que você está perdendo de conviver com seu filho, ele passou, se foi e você não vai conseguir nunca mais aproveitá-lo.
Perfeito. Carlinhos, correto. É o tempo. Eu me lembro Conselho. que eu trabalhei em banco e trabalhava aí com rede de televisão e tinha uns clientes lá que anunciavam e sempre ficavam devendo. Aí o dono da TV falou: Carlos, eu vou continuar promovendo o negócio dele porque é um tempo perdido. Um dia eu vou receber isso, né? De alguma forma. Eu vou entrar na justiça, vou receber esse dinheiro lá para trás. Porque se eu não trabalhar isso, de qualquer maneira eu não vou ter nada a receber. Então, assim, com filho, com família, é a mesma coisa. Isso, Aproveite o com tempo, né? Tempo. Coloque na sua cabeça que você pode perder esse tempo e depois, né? Não, Não, sem sempre há arrependimento, tempo, né? sempre há tempo. Não adianta, né? O arrependimento depois. É como o Sábio falou, a filha já é Adolescente. adolescente, e se não tivesse aproveitado o momento. E quando outra, era criança, e você acabou. e a interação com teu filho, tu perde um pouco, É né? Ele verdade. mesmo vai ficar um pouco afastado e depois vai querer resgatar. Tem filho que não quer ver pai, tem filho que às vezes pela mãe tá incutindo aquela coisa da alienação e tal, mas às vezes é porque Isso. o pai também tá ausente ou a mãe ausente e tal. Verdade. Agora, eu vou deixar por último o nosso querido Presidente. Sábio, eu só qual somaria aí. conselho você daria para um pai que vai ouvir a gente aqui, tá ouvindo a gente? Eu só somaria aí o que foi dito pelo Paulinho, pelo Carlinhos, né? Uma coisa que eu procuro me dizer sempre, né? Não é só como pai, é como homem também, né? Seja menos patriarcal, né? A sociedade ela é patriarcal. Nós fomos criados de forma patriarcal. Nós fomos, né? Eu tenho 46 anos. Não vou falar da idade de vocês, cada um confessa a sua idade, né? Eu tenho 46 anos, né? Então o mundo já mudou muito. Eu acredito que as coisas estão melhorando. Eu não tenho leitura pessimista. Tem muita coisa ruim no mundo. Mas é um mundo menos patriarcal. Ainda patriarcal, mas menos. Mas olha onde foi criado, né? Joga 30 anos atrás, É verdade. né? Eu posso falar que É. eu sou testemunha. Quando a lei do disquete 70 e... Eu me divorciei em 90, quando estava Então- chegando a lei do divórcio. Então nós somos frutos, né? De uma sociedade Realmente. em que a mulher tinha papéis e os homens tinham papel, e o papel da mulher era mais penoso. Porque ela cuidava da criança, cuidava da casa, ainda tinha que trabalhar, porque veio a Revolução Industrial, ainda botou a mulher Veio. para trabalhar, Isso mesmo. né? Então teve que estar, porque ela não trabalhava, então o trabalho dela era doméstico, então dividia, pelo menos o cara ia para rua. Não, ela teve que ir para o mercado de trabalho e ficou assumindo a responsabilidade de Certo. casa. E a gente foi criado nesse ambiente, Nesse né? ambiente. E já evoluímos, nós não somos Pátrio mais, poder, nós não somos mais os chamava. homens de Hoje é poder antigamente, né? familiar. Né? Não somos mais os homens de antigamente, mas ainda somos, né? Todos nós somos. Ainda temos Isso requisitos. está Já tem inculcado um nas pouquinho próprias de mulheres. machismo. Então, acho que a gente tem que se dizer todo dia isso, para que a gente possa compreender que a gente tem obrigação de dividir. E dispostos a De dividir aprender, né? essa Dispostos a aprender responsabilidade, sempre. sem achar que isso é da mulher, que isso aqui é da mulher, que isso aqui é da mulher. Não, é seu, é nosso, né? E eu espero que as crianças agora, que eu vejo aí minha filha, os adolescentes criados numa outra atmosfera diferente da nossa, eu já tenho lá na frente, numa outra geração, isso muito mais bem resolvido, né? Isso. Assim como a aceitação da questão da sexualidade e esse patriarcalismo possa, ao longo das gerações, ir diminuindo. A gente que veio de uma geração passada, temos uma obrigação de lutar contra isso, porque isso nos foi ensinado, Verdade. né? Então é isso que a gente tem que dizer para conseguir compreender nossa responsabilidade e dividir as tarefas. Muito bem. Olha, gente, eu já vou encerrar esse videocast. Primeiro, agradecendo imensamente a colaboração dos três aqui. Já desejando um feliz Dia dos Pais para os três, tá? E para todos os pais que estão nos ouvindo. E que esses esclarecimentos e esses conselhos e esses impactos todos vividos por esses pais sirvam realmente para, de uma certa forma, para os pais novos que estão chegando, para os pais que ainda pretendem ser pais. E pais aqui eu quero falar que eu estou falando de pais biológicos e pais afetivos. Porque não é só o pai biológico que cria um filho. Tem muita gente, eu estou falando de muito pai afetivo que eu sei que requer, inclusive, paternidade em cartório, nem se lembrando que é um pai afetivo. Tá? Então, eu queria convidar todos vocês para assistir esse videocast que vai passar no YouTube, tá? No meu YouTube, e esperar acontecer outros, com outros convidados, mas esses foram eleitos, para mim,
os pais, né? Além do meu filho, que não está aqui, está nos Estados Unidos, são os pais do ano. No meu olhar, na minha visão de advogada de família, porque todos três têm uma história com os seus filhos, história marcante, de dividir responsabilidade, que isso é a paternidade responsável. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo e vamos nos programar para os próximos videocasts. Obrigada a todos vocês, gente. Obrigado, Obrigado. Magdinha. Grande abraço, gente.